Deus abençoe a sua vida. Eu sou Wesley Santiago e você está na campanha. Por esta causa, eu dobro os meus joelhos. O mundo se despede do Papa Francisco. O argentino que se tornou padre. O padre portenho que se tornou franciscano. E o franciscano que veio a ser Papa. Progressista, humanista. Bergoglio já conhecia o fantasma fascista. Quando a sua família precisou sair da Itália e imigrar para a Argentina, fugindo do fascismo. Papa Francisco foi um papa revolucionário, com suas ideias humanistas, revolucionou a Igreja Católica. E pessoas assim, os humanistas, sempre enfrentam grandes resistências no meio qual está inserido ou contra o sistema. São perseguidos mesmo. O próprio São Francisco de Assis enfrentou o sistema. E Bergoglio não foi muito diferente. Foi um grande humanista. E, além de ser papa, foi um grande homem. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo, já na sua velhice, após ter militado uma vida inteira em favor do evangelho, em favor da causa cristã, agora ele declara: combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. O apóstolo Paulo teve um encontro com Cristo a caminho de Damasco. Paulo já era religioso, Saulo, e representava os fariseus, pois Saulo era fariseu segundo a lei, educado aos pés de Gamaliel, falava vários idiomas, era cidadão romano e perseguidor da igreja. Mas um dia, Saulo, que veio a ser conhecido como o apóstolo Paulo, teve um encontro com Cristo a caminho de Damasco. Saulo então tem sua vida mudada. Antes era um perseguidor da igreja. E agora, após conhecer o Cristo verdadeiro, ele passa de perseguidor a ser perseguido por amor de Cristo. Foi perseguido, humilhado, açoitado, preso muitas vezes. Mas Paulo não negou a sua fé. E passou por experiências difíceis, experiências marcantes em sua vida, mas não negou a sua fé. Ó, 2 Coríntios 12, versículo 7 em diante. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Paulo, o apóstolo Paulo, na excelência das revelações, um homem cheio do Espírito Santo e com experiências marcantes e profundas com Deus. Paulo andava em espírito, tinha experiências espirituais e excelência de revelação.
Mas para que ele não se exaltasse, Deus permitiu que um mensageiro de Satanás o esbofeteasse como um espinho na carne. Então você vê que um homem de Deus, ele é espírito, mas ele também tem o seu lado humano. E o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. E por 3 vezes ele orou ao Senhor. E o Senhor falou com ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Nós, como homens de Deus, ou homens de Deus, tem o seu lado espiritual, mas também tem o seu lado humano, as suas fraquezas. E Paulo estava passando por isso, para que ele não se exaltasse. E no decorrer da sua história ele militou, ele lutou nas variadas batalhas espirituais. Mas ele era lembrado por Deus que ele tinha suas fraquezas. Ele também tinha o seu lado humano. Nós não somos 100% fortes o tempo todo. Ou nós não somos fortes o tempo todo. Nós temos as nossas fraquezas. Nós temos as nossas limitações. Nós temos o nosso lado humano. Nós somos seres tricotomos. Temos um corpo, alma e espírito. O espírito é forte. A carne é fraca. Nós temos limitações mesmo. A carne é fraca, mas o espírito é forte. E o apóstolo Paulo, ele era lembrado sempre que ele tinha o seu lado humano, o seu lado carnal, o espinho na carne, que o esbofeteava. E ele orou ao Senhor por 3 vezes. Deus respondeu: a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando as nossas fraquezas nos trazem força, quando você tira força de suas fraquezas, e o poder de Deus te aperfeiçoa, te tornando mais forte, quando você transmuta todo aquilo que te acusava, que te apontava, que te esbofeteava, então nós somos aperfeiçoados na fraqueza. E o apóstolo Paulo viveu uma vida de dedicação ao Senhor. E na sua velhice ele declara: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. A certeza das coisas que se esperam, a certeza das coisas vindouras, olhar para a nossa vida com a ótica da fé, com a ótica espiritual. Nós vivemos por fé e não por vista. E nós cristãos cremos em um Cristo ressuscitado. Ele vive, está vivo. E a beleza da vida é você identificar Jesus nas coisas mais simples desta vida. Você procurar por Jesus e o encontrar em um sorriso de uma criança, na natureza, no ser humano, no seu semelhante. Então você vai procurar e saber que ele está lá, Jesus. Mas a pergunta que eu vos faço nesta hora é: se alguém procurar Jesus em você, vai encontrar? Jesus estará lá sendo expressado por você. Se alguém procurar Jesus, o que encontrará em você? Você é a expressão de Cristo? O que é cristianismo para você? O que é cristianismo para você? É uma denominação, uma placa de igreja ou uma instituição religiosa? Nós somos o povo de Deus. Nós somos
cristãos. O meu respeito ao senador Cajuru, que num grande desabafo se reservou ao direito de, como ser humano, cidadão brasileiro, se sentir escandalizado pelas vergonhas e as lideranças religiosas que nós temos hoje em nosso país, nos meios protestantes. A vergonha protestante atual. E o cidadão brasileiro, o senador Cajuru, que sem perceber, com pequenas falas, ele falou por milhares e milhares de brasileiros, milhões de brasileiros, que gostariam de falar a mesma coisa. É Cajuru dando voz às multidões. Bom, mas a pergunta é, se procurarmos Jesus em você, o que é que nós vamos encontrar? Aleluia. 2 discípulos a caminho de Emaús. Estavam indo em direção a Emaús, quando uma pessoa se aproximou e começou a conversar com eles. O que é que está acontecendo? Para onde vocês vão? Eles estavam tristes pelo caminho. E então falaram para aquele homem: só você que é estrangeiro em Jerusalém, que não sabe dos últimos acontecimentos. Jesus, esperávamos nele a restauração de Israel, mas foi preso, condenado, julgado pelos fariseus, pelo sistema, e foi crucificado. E perdeu a sua vida. E eles estavam ali a caminho de Emaús, quando aquele estranho que eles não reconheceram, não sabiam quem era, começa a falar para eles, seus incrédulos, para acreditar em toda a palavra de Deus, os profetas, que o Cristo haveria de ser crucificado e ressuscitaria ao terceiro dia. E foram conversando pelo caminho. E ao chegar até a casa, ao local onde eles iriam, e aquele estranho fez menção de seguir adiante. Então eles falam: fica conosco porque já é tarde e a noite se aproxima. Então ele entrou com eles, e no partir do pão, quando partiram o pão entre si, agradeceram. Então ele se mostrou e se revelou a eles. Livro de Lucas, capítulo 24, versículo 30 em diante. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, ele deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração pelo caminho, quando nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente. O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Jesus se aproximou dos discípulos. Após ter sido crucificado, após ter ressuscitado, e ele se aproxima, os discípulos não o reconheceram. Naquele momento, era apenas um estranho para eles.
Mas, enquanto aquele estranho caminhava junto com eles, ele falava das Escrituras. E quando os discípulos não o conheceram. E no partir do pão, quando já estavam na estalagem, partiram o pão. E ele se mostrou a eles e desapareceu. Quantas vezes Jesus se aproxima de nós e nós não o reconhecemos. E por isso nós devemos ter um grande temor pelo divino, pelo sobrenatural, temor das coisas de Deus, pelas Escrituras, e saber quando Jesus se aproxima. E reconhecer Jesus quando ele fala conosco. E quando ele desapareceu, os discípulos disseram: mas nós não reconhecemos. O nosso coração não ardia quando ele falava conosco. Era o Senhor. Aleluia. Conhecendo Jesus assim como ele é. E nós vivemos um tempo em que as pessoas são tão materialistas, acostumadas a viver de aparência, sempre procurando aparências, ostentação, egoísmo, vanglórias, porfias, honrarias humanas. E hoje, nos púlpitos das igrejas, mundo afora, substituiu-se a mensagem da cruz pela mensagem da prosperidade, pela mensagem do enriquecimento com o cristianismo. Perverteram a mensagem do evangelho, misturando o evangelho verdadeiro com a política. Cristianismo não é o nome de uma denominação religiosa. E os grandes líderes religiosos em nosso país, quando você olha para eles e você procura Cristo, você consegue identificar Cristo em determinados líderes religiosos por aí? Como diz o senador Cajuru, vão para o inferno. E é a mais pura verdade. É por isso que nós nos sensibilizamos ao ver pessoas como Bergoglio, de vida simples, de família simples, que veio a ser papa e um grande homem que veio a revolucionar a história da igreja nos tempos atuais. O meu respeito. E nós estamos na campanha Por Esta Causa Eu Dobro os Meus Joelhos. Nós vamos orar. E eu quero que você faça uma reflexão. Se alguém procurar Cristo em você, o que é que vai encontrar? Você realmente é exemplo? Ou você realmente reflete Cristo em tua vida? Nas tuas palavras, nas tuas atitudes? Quem é você? E o que é que você tem procurado na sua vida? São riquezas, vanglórias, prosperidade, né? Teologias de prosperidade. Você tem procurado Jesus nessas coisas? É por isso que nós vemos tantas pessoas frustradas, cristãos oprimidos e deprimidos, e muitos até tiram as suas vidas, porque procuraram Jesus no lugar errado e agora estão frustrados e vazios. Aleluia. Deus quer te abençoar. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero neste momento apresentar o teu filho, a tua filha, Pai, que está orando comigo agora. Senhor, meu Deus, eu te apresento esta pessoa, Pai, que precisa de uma resposta, Pai. Deus, é tanta gente perdida por aí, Senhor, procurando Jesus em lugares errados. Pessoas que se auto-intitulam cristãos, mas se você procurar Cristo nessas pessoas, não encontrarão. Eu intercedo, ó Pai, pela igreja dos tempos atuais.
Eu não estou falando de placa de igreja, nem de religião. Pois foi a religião que crucificou Jesus. Ele foi preso, julgado, e os fariseus o perseguiram, até que tiveram a oportunidade de crucificá-lo. Meu Deus, eu coloco agora na tua presença, Pai, e declaro, meu Deus, nestes tempos atuais, Senhor, que o teu povo venha, como o apóstolo Paulo fez em sua vida, combater o bom combate, venha ter uma carreira de fé, uma carreira, Pai, de combates valorosos, com dignidade. Nós precisamos de mais pessoas honradas no meio do povo cristão. E eu não estou falando de placa de igreja. Vai de encontro agora, meu Deus, toca neste coração aí, Senhor. Toca no profundo, no escondido. Vai tirando toda a dor, Senhor, vai enxugando toda lágrima. Pessoas perdidas e vazias, e pregando a Bíblia o tempo todo. Pessoas que não têm paz, em sua busca desenfreada por riquezas, vanglórias, honrarias, ganância. Esta tem sido a mensagem pregada no púlpito das igrejas nestes tempos. E nós te pedimos, meu Pai, por uma revolução. Revolução, que o Senhor venha abençoar o teu povo, restaura, liberta, que estas pessoas, ó Pai, estas lideranças, aos quais o cidadão Cajuru, que por acaso é senador, se reservou ao direito de ficar escandalizado com tanto pecado, Senhor, que nós presenciamos em nossos dias. Nós te pedimos agora, restaura este coração cansado, aflito, que está ouvindo esta palavra, que está orando junto comigo agora. Em nome de Jesus, Senhor, restaura. Em nome de Jesus, eu repreendo aí agora a ansiedade, a angústia profunda, a opressão, a depressão, a síndrome do pânico. Você que tem tirado a paz desta pessoa, você que falou para ele e para ela que não vale mais a pena viver, é você mesmo. Dá seu grito de derrota. Eu te dou uma ordem agora, em nome de Jesus, todo mal, só para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, recebe a paz, recebe a bênção de Deus aí da tua vida. Deus é fiel. Nós estamos na campanha, por esta causa eu dobro os meus joelhos. Glória a Deus.